De olho no crescimento da demanda, ele acaba de anunciar um investimento de 1,8 bilhão de reais na construção de 3 data centers no Brasil. Vamos detalhar esses projetos com Alberto Leite, presidente do Conselho de Administração do Grupo FS. Bem-vindo, Alberto, bem-vindo ao Show Business, um prazer tê-lo aqui com a gente. O que é a FS? A FS é uma empresa que nasceu em 2009 com uma proposta de valor muito clara, que era levar a cibersegurança para as pessoas. E naquela época, a nossa visão era muito clara. Nós achávamos que o celular seria algo, com o advento da internet no celular, melhor dizendo, seria algo muito mais poderoso do que os computadores pessoais, os famosos PCs, os notebooks, os PCs. E esses equipamentos precisariam do mesmo nível de atenção em termos de cibersegurança do que já se tinha com o PC. Então a gente olhou ali uma oportunidade. Bom, a indústria não está vendo. Eu tinha um background muito grande de telecomunicações pelo meu histórico, eu conhecia muito o setor, eu estava muito claro para onde o setor iria, a taxa de penetração do smartphone. Detalhe aqui um pouquinho suas experiências anteriores. Eu fui, grande parte da minha carreira profissional, eu fui Ambev e empresas de telecomunicações. Eu trabalhava como cargos executivos nessas empresas. E era muito próximo delas e conhecia assim, bastante, muito curioso sobre o futuro, as expectativas e etc. Então eu tinha esse background e quando eu me olhei no que eu gostaria de empreender, eu vi, bom, aqui talvez tenha uma grande oportunidade, porque a indústria de cibersegurança é super forte nos PCs, nos notebooks, no entanto, nos smartphones ela é ausente praticamente. Bom, eu vou criar uma companhia que faça cibersegurança para os smartphones. Porque hoje a penetração é pouca gente tinha smartphone. Essa época, só para a gente dar uma questão temporal, era a versão 1 do iPhone. O Brasil, o smartphone mais usado era BlackBerry, que era super restrito, super pouco usado. A Nokia estava colocando, Nokia é fabricante finlandesa de smartphones à época, estava começando a colocar seus primeiros smartphones no mercado. Então era uma coisa de baixíssima penetração. Mas eu acreditava que seria máxima a penetração, como Você montou hoje. Uma estratégia. Então, para onde eu estava mirando? Esse pessoal está olhando para o lugar errado. O crescimento de verdade vai ser no smartphone, não para cibersegurança para as pessoas, né? Não será no PC. E assim nós montamos a FS. E a FS cresceu fortemente nos anos, um ano após fundar, o outro, até que em 2016... 16 virada para 2017, nós fizemos uma operação que um fundo estrangeiro entrou na nossa companhia, o Carlyle, um fundo americano, um gigante americano entrou na nossa companhia. Nesse período, eu acabei também montando... você acaba tirando menos atividade executiva, né? Você fica em posições de conselho, de administração. E montei também uma estrutura para investir em outras startups. E aí dediquei meu tempo entre 2017 e 2020, a cuidar também de uma nova atividade, que era apostar ideias de terceiros, como eu podia contribuir, como eu podia investir, como eu colocar meu tempo. E fiz muitas coisas boas e conheci outras pessoas muito bacanas. E muitos aprendizados, fruto de coisas que não deram muito certo. Curiosidade aqui, que não tem muito a ver com o negócio em si. Startups, como é que você faz a escolha? Qual é o teu processo de seleção? A primeira coisa que a gente olha é o empreendedor. Quem é que está por trás daquela ideia? Quando é startup pequena, né? Quando está começando, está nos primeiros ciclos de vida. A gente olha muito o empreendedor. A segunda coisa que a gente olha é o que negócio você está resolvendo e está gerando valor para quem vai te contratar. A partir de então, a gente entra na modelagem financeira, que é um processo que a gente segue para modelar, saber se você faz junto? Aí nosso time faz, depois troca informação com aquele fundador, até a gente concluir que ele é uma boa tese. Então, nessa fase, essa empresa dessas fases iniciais, as famosas e ditas startups, nós usamos empreendedor, que problema você resolve na perspectiva de gerar valor. Se não gera valor para as pessoas, também não adianta você estar resolvendo um problema que não gera valor nenhum. E terceiro, a modelagem financeira. Isso foi
A partir de 2022, a gente foi até mais seletivo, porque o mundo virou, os juros no mundo inteiro ficaram mais altos, a inflação no mundo inteiro subiu, o endividamento dos estados subiram, e isso nos levou a pesar um pouquinho a mão também na qualidade, mais na qualidade financeira também dessas ideias, né? Então a gente começou a esse pêndulo que a gente pesava o empreendedor, a ideia e o pêndulo financeiro, a gente começou a olhar para esse pêndulo financeiro também, ó, ver, esse negócio no final tem que dar dinheiro, tem que ter lucro, tem que crescer. E a gente olhou, isso aqui pesou na nossa ponderação, começou a olhar de uma forma muito mais atenta, muito mais profunda, muito menos acreditar só naqueles números e tal, que às vezes eram idealismos e não eram realísticos. Então, a partir de... Você tem uma estatística, você tem um levantamento de quantas startups você olhou, quantas foram para frente, quantas não? Eu não estou tão atualizado no número, mas nós chegamos a ver mais de 300 startups, analisar. Brasil, Índia, China, Europa, Estados Unidos, Israel. Israel a gente olhou bastante, olhou talvez umas 20 ou 30 desse total. A gente olhou muito, a gente olhava muito. Esse número está um pouco desatualizado, talvez a gente está perto de mais de 400 do que era 300. Mas, no final das contas, você olha muito... 10% disso dá certo, mais ou menos, normalmente? Das que a gente olhou, a gente investiu em 21. Dessas todas, a gente investiu em 21. Dessas 21, a gente conseguiu sucesso bem forte em 3. A gente foi bem forte de sucesso. As outras estão em processo, ou não deram certo, tiveram que fechar, ou fundir, gerar novos negócios, ou a linguagem do mundo da startup é pivotar. Pivotaram, fizeram outra coisa daquela ideia, enfim. Mas, Alberto, isso é um trabalho bastante minucioso. A tua intuição tem muito peso nisso? Tem um pouco. A intuição é uma coisa que pesa, porque no final das contas, os negócios são de pessoas e não existe negócio sem confiança. Vou te dar um exemplo. Se hoje você tivesse dizendo assim, olha, o impeachment do presidente Lula, o país está um caos, e alguém chegasse para ti, olha, tem uma casa na praia, aquela casa estava valendo R$100 mil, e o sujeito lá está vendendo por 70, está dando um desconto. Se você quer, a sua confiança não está boa. O seu eu não está confortável. Por melhor que seja o negócio, a economia comportamental, ela não vai te permitir. Então, o que chama de intuição? É você acreditar naquilo, você confiar que a ideia é boa, que você está fazendo negócio com boas pessoas. Eu nem consigo fazer negócio com as pessoas que eu não acredito, porque eu não consigo. Então, a minha intuição é muito baseada nas pessoas que estão por trás daquilo, quem são as pessoas, na confiança que eu tenho naquela ideia. Então, isso vamos chamar de intuição. Mas eu não faço só por isso. Você teve uma grande intuição ao criar? Sim, né? sem dúvida nenhuma. Porque ali era um negócio completamente não óbvio. Não era óbvio, porque ninguém fazia. Os gigantes... E a tendência das pessoas, quando pensa e olha, fala, ninguém faz isso. Bom, por que eu vou fazer então, né? É isso. Mais ou menos isso, né? É isso. Eu tinha confiança na minha ideia, mas era muito difícil eu provar aquela ideia para um investidor, por exemplo. A não ser que ele acreditasse em mim. Porque eu tinha certeza para onde ia o setor de telecomunicações, o smartphone ia dominar o mundo das pessoas. Eu tinha certeza disso. Ora, se vai ser assim, vai ter cibersegurança lá. E óbvio que a gente fala assim, conta sempre a história por esse lado, deu tudo certo, mas houveram vários percalços, a gente tinha uma dificuldade enorme de contratar pessoas, porque ninguém sabia programar sobre a Android, a Apple. Hoje todo mundo tem milhões de linguagens, milhões de coisas, mas isso em 2009... Mas a estratégia e a visão estavam corretas. Estavam corretas. Por onde a gente ia estava certo. Tanto assim que em 2013 já existiam no Brasil mais usuários de smartphone do que PC. E hoje são 5 vezes mais usuários de smartphone do que PC. Qual a tua intuição para os próximos 10 anos? Eu acho que temos que estar atento muito aos ganhos da inteligência artificial, porque eu, de fato, acho que isso tem um impacto muito grande. Eu posso estar sendo super otimista com ela e pode ser que a gente não tenha tudo isso, mas eu acho que os impactos que ela causará será enorme.
Não acho que tecnologias assim, a quântica, que pode ser uma outra grande revolução, está tão perto da gente como alguns advogam. Eu acho que isso aí é uma coisa para, talvez, uma janela, não dá para saber direito, mas talvez mais para 10 anos do que para 5. Tá. A IA, eu acho que deixou de ser opcionalidade. Como a internet um dia deixou de ser uma opcionalidade. No começo da internet, as pessoas, eu não quero fazer site, dá trabalho, nem sei quem faz. O que eu vou colocar lá? Para que eu vou estar lá? Para que isso faz? Para que não? Vou continuar aqui, eu sou jornalista, vou continuar escrevendo, não preciso disso. O e-commerce vai vender lá não, vai na minha loja, é muito Agora ruim. Agora está quase assim, eu era não é jornalista. Não tem mais opcionalidade, você tem que estar. Eu acho que a IA rapidamente, as pessoas vão concluir que eu tenho que estar nesse negócio. Eu tenho que gerar ganhos de produtividade, gerar base de conhecimento, tarefas super repetitivas, eu tenho que tentar substituir por ferramentas de IA e trazer o ser humano na condição melhor dele, que é criar, se relacionar, se comunicar, imaginar, que é as nossas condições melhores na qualidade de ser humano. Dificilmente nós vamos fazer um cálculo matemático tão rápido e tão preciso quanto uma IA. Então, nós não temos essa capacidade enquanto humano. Não, isso porque estamos no começo, estamos no começo. Porque, só para tentar as pessoas entenderem aí, a IA é composta por 3 grandes mecanismos. Um desses mecanismos, machine learning. Machine learning é basicamente quanto mais eu treino, quanto mais dados eu coloco, mais eu faço, repito, melhor eu fico. Ele vai aprendendo, a máquina vai aprendendo, machine learning, ela vai aprendendo. A segunda é a fonte de linguagens neurais, assim, é como esse machine learning ele se assemelha ao pensamento humano. E a terceira camada é o que chama de LLM, que é a linguagem natural, é interpretar as coisas sem precisar de um código de programação. Eu simplesmente, no ChatGPT, ou no Gemini da Google, ou no Claude, você simplesmente diz o que você quer. Me dá a receita de um suco de tomate. Você diz que você quer uma linguagem comum, como se você estivesse falando com outra pessoa, uma linguagem natural, chama LLM, na sigla, no acrônimo de linguagem natural. Então, esses 3 elementos, mas um desses elementos é o machine learning, significa que ele vai aprendendo cada vez mais. Então, a base disso aqui é que se hoje ele acerta 80%, em algum momento no futuro ele vai acertar 90%, em outro momento 95%, em outro 99%, porque ele vai aprendendo. Agora, tudo isso nós estamos falando de coisas que ninguém tem mais ou menos as respostas. Não tem. Tem muita pergunta sobre isso, entretanto. Agora, você tem essa intuição que vai... Eu não tenho uma dúvida, visão tá? otimista. Eu tenho uma visão otimista, embora os ganhos estão ficando tão grandes e tão rápidos, eu já estou olhando esses efeitos adversos como emprego, as pessoas pararem de raciocinar, porque tudo é muito fácil ali, não preciso pensar nada, o ChatGPT faz tudo para mim. As pessoas têm uma tendência de ficarem binárias, porque um computador, ele sempre te diz, é preto ou é branco? Nós, seres humanos, adotamos, fazendo a referência ao livro e ao filme, tons de cinza. Então, tem dia que eu acho que você está tão simpática, tem dia que eu acho que não está tão assim... Aconteceu alguma coisa de errado, está com um pouco de mau humor. A gente tende a granular as nossas percepções. Em computador não tem muita essa granulação, né? É ou não é? É ou não é? Se a gente começar a usar ChatGPT para tudo, tem uma tendência de nossa condição humana começar a ficar super binária. Sim ou não? Sim ou não? E a vida não é bem assim. Eu acho que isso é um ponto importante. De um conto do Carlos Drummond de Andrade, de muitos e muitos anos atrás, que era muito simples. Ele estava falando sobre um idiota que chegou numa praça, pôs um banquinho, começou a falar e fazer discursos. Aí chegaram 10 idiotas, aí chegaram 1000 idiotas, aí chegaram 10.000 idiotas. E ele escreveu assim, e eles descobriram que era uma maioria. Mas isso é manipulação também. Desculpa o sorriso assim de forma tão espontânea, mas é exatamente isso. Então, você tem que... É só uma forma diversa também, essa é a parte otimista, né? Só talvez uma forma diferente. Agora, o desemprego é um fato, né? Quanto ao emprego, eu já estou achando que a revolução é maior. E a preocupação é que o tempo de adaptar
possa fazer com que países mais ricos, que foram mais adaptados à IA, aumentem o gap sobre aqueles que não. Então, você pode ter uma diferença de sociedade muito elevada, pelo menos no período de adaptação. Então, imagina que a sociedade americana tem um emprego nas indústrias, nas empresas, no comércio, no serviço, para suas vidas particulares, para os governos, um emprego com sucesso de IA, e um país vizinho a ela não tenha isso. Pode ser que o gap econômico seja muito maior, pelo menos no período de adaptação. Bom, Alberto, eu estou vendo aqui o teu otimismo, e esse otimismo seu é real, traduzido em números. Você está investindo 1 bilhão e 800 milhões de dinheiro próprio em 3 data centers novos, né? Que já não, são coisas diferentes do teu core business. Isso. Explica isso. essa... Nós achamos, sim, que o data center é uma infraestrutura crítica e necessária para todo esse ambiente tecnológico de inovação, de supercomputadores, de inteligência artificial que se aproxima. Então, isso, eu costumo a falar com as pessoas, o que aconteceu na Revolução Industrial? Você tinha uma série de máquinas a vapor, que funcionavam a vapor, era a fonte de energia, e a eletrificação começou a entrar. Transformadores, subestações, e começou a se trocar o vapor, o carvão pesado, por eletricidade. E se começou a perceber um ganho enorme quando se colocou eletricidade. Eu acho que os data centers, para os próximos 50 anos, serão mais ou menos o impacto que foi a eletricidade. Porque eu não consigo imaginar que o mundo vai usar menos tecnologia. Não. Só vai usar mais. Se você tem hoje quem está nos assistindo tem um filho de 10 anos, olhe para o seu filho e planeje ele daqui a 8 anos. Imagina se ele vai não fazer uso intenso de tecnologia. Ninguém consegue nem se ver nesse mundo ser uma intensidade absurda em tecnologia. Ora, se vai ter tecnologia, alguém tem que estar por trás, a infraestrutura. Onde começa tudo isso? É preciso um grande centro de dados, onde esses dados ficam e são trocados, são misturados, são feitos cálculos matemáticos sobre esses dados. Senão, a tecnologia não vai conseguir florescer. Então, a nossa tese é investir na infraestrutura crítica inicial desse grande poder computacional que as pessoas precisam hoje e precisarão mais ainda no futuro. Então, a nossa tese é essa. O volume de dinheiro é o maior investimento do nosso grupo na história. Nós realmente estamos fazendo uma aposta muito pesada. Nós até, assim, para a nossa capacidade, é um investimento ultra significativo, assim, a gente de novo, é intuição com certeza e com otimismo, né? Confiança. E vou te falar, quando eu anunciei a operação, os banqueiros todos me ligaram, você tá maluco? Primeiro você vai fazer esse caixa própria, a gente pode te dar o dinheiro aqui. Olha, e você não... Bom, então também eles também acreditam, então. Né? No mundo também, no Brasil, pô, juros altos e tal, alocar dinheiro e tal. Mas, bom, é a minha tese, é a minha confiança. Então, no final das contas, eu vou estar operando... Como é que esse mercado de data center pelo mundo, como é que funciona hoje? Os Estados Unidos é um grande líder disso. A infraestrutura... Vou dar uns números arredondados, grandes números. Os Estados Unidos deve ter hoje quase 6.800 e poucos data centers. E estão construindo 9 para os próximos 3 anos. Ou seja, vai para 15. No Brasil, nós temos mais ou menos 143 data centers funcionando. E tudo que está sendo construído, nós vamos, em 2028, para uns 300. Então, você vê que quanto os Estados Unidos está apostando nisso, quanto nós estamos apostando nisso. Não é questão de demanda? Lá a demanda também, é muito mais forte? Mas o Brasil, vê assim, se você olhar a penetração nossa de mercado consumidor, seja por número de usuários na rede social, por tráfego no WhatsApp, tráfego de e-mail, até por cyberataque, tudo nós somos os quinto, quarto, terceiro, segundo no mundo. Qualquer ranking que você pegue para medir tráfego, para medir volume, nós estamos em top 5. Nós estamos atrasados em data center, porque o investidor tem um certo medo de vir para cá. Tem medo de botar num dólar de 5 e quando ele for receber o lucro, o dólar está 9 e acabou o lucro dele. Ele tem medo de qual vai ser o governo, qual vai ser isso, qual vai ser... Então,
Você investir em real é diferente, né? Eu sempre digo uma coisa assim para as pessoas que não conhecem tanto de fundamento econômico, entenderem de forma talvez mais prática. Os Estados Unidos é o único lugar no mundo que você, com uma grande ideia e um grande empreendedor por trás, e esse empreendedor dizendo, ó, minha chance de dar certo é 1 para 10. Eu só tenho 10% de chance de dar certo nesse meu projeto. Tá. E ele consegue levantar 50 milhões de dólares com isso. Isso significa o quê? Confiança pura, que é traduzida no risco país. É confiança pura. Você imagina, se alguém chegar para você com uma ideia e dizer assim, ó, a chance dela dar certo é 10% só, e eu quero 50 milhões de dólares. Você imagina, no Brasil, todo mundo que está nos assistindo... 90% de chance já não consegue. Vai dar errado. Você imagina, no Brasil, uma empresa levantar 50 milhões de dólares. Para toda a tua audiência que nos assiste, os empresários que estão assistindo, levantar 50 milhões de dólares no Brasil requer sindicato de banco, juros lá em cima. A empresa tem que ser muito bem avaliada para você não ter que dar uma garantia real. E empresa com faturamento, com lucro, com EBITDA. Então, você vê, essa é a diferença. Por que tanto investimento tem lá e por que tão menos tem aqui? Na minha opinião. Mas, dito isso, eu acho que o Brasil tem um potencial na energia renovável, e nós temos mercado consumidor e somos um país amigo. Você vê, os chineses não conseguem investir nos Estados Unidos, os americanos têm dificuldade de investir na China. Os chineses, para a parte grande da Europa, têm dificuldade de investir, os europeus têm uma grande dificuldade de investir na China. Então, você tem uma disputa entre Oriente e Ocidente, liderada ali pela China de um lado e os Estados Unidos do outro, muito grande geopolítica. O Brasil é muito bem posicionado, nós somos amigos. Esses próximos anos vão ser decisórios, né? Decisórios. O Brasil é amigo dos seus vizinhos, Argentina, Chile, Colômbia, nós somos amigos deles. Somos amigos dos africanos, somos amigos dos europeus, somos amigos dos chineses. Uma empresa chinesa vem para o Brasil com tranquilidade, uma americana também, uma europeia também. Aliás, nós somos cheios aqui de europeus. O mercado de telecomunicações são os espanhóis, são os italianos, são os mexicanos. No mercado de energia nós temos os americanos, canadenses, chineses. O Brasil recebe todo mundo. Eu vou citar o Harari. Ele acha que, por enquanto, aqui nós todos estamos nos degladiando entre guerras, disputas, preto, branco, certo, errado. A inteligência artificial vai entrar por esse meio e é aí que a gente vai perder o controle, porque a disputa é tão grande que ninguém está se importando no que está realmente acontecendo. Os chineses. O caso agora da DeepSeek. O que é isso? Alguém explicou como é que deu para fazer isso? Bom, vamos de trás para frente aqui. É possível que esse cenário que o Harari traça seja uma possibilidade. Mas eu acredito na capacidade nossa de ser humano de evolução. Porque se você faz um ótimo uso dessas ferramentas de IA, a sua condição, pelo menos profissional, eleva demais. Todo mundo tem que fazer. Você imagina, né? O uso próprio, né? Eu deveria evoluir muito. E evoluir no sentido, inclusive, de duvidar melhor, de questionar o status quo. Por que é assim? O que levou a isso? Será que é isso mesmo? Será que tem uma coisa por trás? Vamos voltar agora, dito isto, ao DeepSeek. O DeepSeek, no primeiro impacto inicial, foi, olha, a gente consegue... O primeiro impacto foi fazer com mais ou menos 10% do que as empresas ocidentalizadas, as americanas, Google, Amazon, Facebook, consegue fazer. NVIDIA consegue fazer, a gente consegue fazer com 10%. Esse é o ganho. Então, a conta deles é que um parque tecnológico de data centers com 16 mil placas de vídeo, que era o que as empresas americanas conseguiam fazer para fazer um parque potente de IA, eles conseguiam fazer com 2 mil. Esse é mais ou menos o ganho que eles apresentavam. Eles soltaram até um paper científico sobre a tecnologia deles, que é um excelente paper, da qualidade científica, técnica do paper, para fundamentar o lançamento deles. Bom, passado 3, 4 dias, já tem muitos questionamentos. Pô, mas será que isso aqui não teve um emprego de outras tecnologias? Será que a segurança dessa informação, onde está processando essa informação,
Aí muita gente... Não entra o custo, enfim. Aí o custo não é apenas esse, isso aqui não consegue escalar. Então, e a resposta está sendo muito rápida. Então, nós também melhoramos muito nossa capacidade de analisar. Tem que colocar nessa conta qual é a capacidade humana de evoluir. O quanto que isso vai nos evoluir para não nos deixar dominar psicologicamente, mentalmente. Então, eu acho que nós vamos. Eu não saberia dizer em que grau, se essas coisas vão ser iguais, né? Cresce a IA e a sociedade cresce junto. Eu acho que vai ter acho que vai ter um desbalanceamento, uma simetria. É desse timing que eu acho que provavelmente pode ter um vale e realmente o que está mostrando rapidamente é que tem. Mas eu acho que a tecnologia vai propiciar, por exemplo, a IA pode propiciar a gente descobrir fontes melhores de energia que não degradem tanto o meio ambiente. Pode resolver um problema de dessalinização, que pode resolver o problema da água potável em toda a África e tirar 1 bilhão de pessoas da fome. Sem água, sem alimento, fome. E você dessalinizar. Você pode resolver, às vezes, grandes negociações de paz. As IAs podem ajudar a criar argumentos, reforçarem argumentos para se convergir. Então... É claro que tem a visão mais otimista, tem a visão romântica, tem a pessimista, eu tô gostando, tem vários ângulos essa visão, né? Bom, mas como a tua primeira visão deu certo até agora, vamos apostar nela. Vamos. Eu gostaria de vê-lo aqui com a gente outras vezes. Por favor, será um grande prazer. Muito obrigada por essa aula. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, gente, o programa de hoje está terminando. Obrigada pela companhia e até semana que vem aqui na Band News TV.